Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação em todo o Brasil, aí na América Latina, Estados Unidos. Um grande abraço a você de Portugal, sempre na sintonia do nosso programa. Os portugueses sempre me cobram, então a gente aproveita já no início do programa para cumprimentar todo mundo aí em Fátima, Lisboa, no Porto, enfim, em toda essa nossa Portugal, amada Portugal, e a partir de Portugal, Europa e Norte da África, a Canção Nova indo cada vez mais longe, levando a boa nova, a boa notícia, a boa reflexão, como você sempre acompanha aqui no nosso programa. E hoje vamos conversar sobre um tema absolutamente pontual, ou seja, esse atraso nas obras públicas do nosso país. Realmente um atraso que vai não só tirando a paciência da população, como você tem acompanhado nas últimas manifestações, mas que exige por parte dos nossos governantes realmente uma atitude. E é isso que nós vamos debater nessa noite. Estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, aqui no bairro Jaraguá. É o endereço da TV Canção Nova aqui na capital mineira. E nos nossos estúdios, o nosso querido Frei Antônio Moser, doutor em teologia e diretor-presidente da editora Voz. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Você é realmente um homem ousado, não é? As obras que estão públicas, expressão de descaso ou de corrupção. Opa! Nossa, que tema, hein? Estou até com medo, mas em todo caso, vamos lá. Tá. Boa noite a todos os nossos telespectadores. Boa noite, Padre Hamilton. Tá certo, Frei Moser. Boa noite, mas é claro, né? Você que está nos acompanhando de casa já sabe, não é? A gente nunca vem aqui sem uma boa ajuda, sem um bom auxílio, sem um especialista, não é? E por isso que hoje temos a alegria de receber aqui pela primeira vez o professor Roberto Guiduli, ou Guiduli, não é? Mas ele vai nos ajudar melhor depois na pronúncia, com essa origem italiana. Ele é especialista em gerenciamento de projetos, com experiência especialmente em gestão de projetos públicos. Também é professor consultor na Universidade Federal das Minas Gerais. Professor Roberto, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Em Pauta. Obrigado pelo convite. Esperamos atender às expectativas tanto da Canção Nova quanto dos nossos ouvintes. Tá certo, ok. E nós vamos então à nossa matéria inicial, porque, você sabe, né, para ilustrar melhor o tema da noite, a gente sempre traz uma panorâmica com a nossa matéria inicial. Então vamos acompanhar, por favor. Um dos sinais mais claros do subdesenvolvimento do Brasil é com certeza o atraso nas obras públicas. Exemplo disso são as obras para a Copa do Mundo 2014 e também a transposição do Rio São Francisco. Neste segundo caso, as obras já se arrastam por mais de 5 anos e não tem prazo para terminar. A obra tem como objetivo beneficiar 391 municípios do Agreste e do Sertão dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Os investimentos ultrapassam os 8 bilhões de reais. No entanto, irregularidades encontradas, projeto barrados pelo IBAMA ou esperando liberação do mesmo. Por outro lado, com os atrasos, com o aumento do custo, nós nos perguntamos: de onde virá o dinheiro? Até quando a população tem que ficar esperando? Essas e outras questões no Em Pauta desta noite. Ok. E olha aqui, a questão inicial é essa. Olha, professor, demos aqui o exemplo tanto da Copa, já vamos falar melhor sobre essas obras da Copa do Mundo que estão dando essa polêmica toda, e com certa razão, obviamente. Essa grande obra esperada tanto pelo nosso Nordeste, mas não somente o Nordeste, também o Centro-Oeste, enfim, que é a transposição do Rio São Francisco, muitas polêmicas e também vamos conversar melhor sobre ela, mas nós temos muitas outras obras que realmente tiveram um início e que agora pouco se sabe quando é que vão terminar. Acho que valeria a pena, por favor, ao telespectador que nos acompanha, situar um pouco mais essas obras, essas grandes obras que foram iniciadas e que nós estamos aí meio que a ver navios, não é? Porque não se tem muita justificativa, não se fala muito com clareza do montante investido, depois aquilo que era de início uma certa quantia se multiplica mais avante. Ué, será que os projetos estão errados? Enfim, são muitas questões. Mas que outras obras a gente poderia lembrar no começo do nosso programa, professor, por favor?
São várias obras, né? Nós temos que lembrar aí o Rodoanel, em São Paulo, que é uma obra importantíssima, né, para desafogar o trânsito e organizar o trânsito da maior metrópole brasileira. Também temos o anel no Rio de Janeiro. Perfeito. Né? Temos hidrovias em andamento. Enfim, portos, toda a parte de infraestrutura, né, que estamos ligados aos portos brasileiros. Nós estamos vendo aí congestionamentos de caminhões que não conseguem descarregar safras para exportação. E podemos enumerar um outro tanto, né, linhas de transmissões, usinas hidrelétricas e por aí vai. Essa ferrovia... Aeroportos. Meu Deus. Vamos embora. Muita coisa. Mas, o professor, ainda no começo da nossa conversa, para a gente tentar entender isso daí, obras de fato que o Brasil necessita, são eminentemente estruturais, o nosso país precisa se desenvolver nesse sentido, porque senão não tem como ficar como sexta economia mundial e tampouco dar à população aquilo que de fato ela espera, porque é essa mesma população que faz esse Brasil ser construído dessa maneira e que acaba não vendo, não é, o resultado esperado do anúncio feito por tais obras. Mas o que estaria por trás, professor, para a gente começar a entender dessa morosidade toda, desses projetos? Nós estamos falando apenas de corrupção? Não, não. O problema é bem complexo, bem complexo. Vou tentar pontuar alguns aspectos, por favor, para que a gente começar a conversar. Possamos entender. Existe uma componente política, né? No Brasil, um político permanece, nós não temos um sistema parlamentarista, né? Um político permanece por 4 anos. Perfeito. Até ele tomar pé das coisas, já se foi meio ano, sendo otimista, ou 1 ano. E sobra muito pouco tempo para ele desenvolver isso tudo. E às vezes as ordens são em toque de caixa. Cumpra-se, faça-se, e não há tempo hábil para a elaboração do projeto. Correto. A elaboração do projeto, nós precisamos entender sobre 2 aspectos. A concepção do projeto, que vai influenciar uma quantidade enorme de grupos de interesses, e a elaboração do projeto em si, que é a parte técnica. Tudo isso demanda tempo. Vamos voltar no início da reportagem com a transposição do Rio São Francisco. Perfeito. Quanta polêmica! Chegou num ponto que não dava mais para acompanhar o noticiário, porque as posições eram tão antagônicas que a gente fala, mas quem tem razão? E uma obra desse porte, que já vem desde Dom Pedro II, a sua intenção, nós temos que ter um bom debate. Nós temos que atender às condições ambientais, temos que olhar as questões legais. Não adianta atropelar. Mas aí o interesse político suplanta o interesse técnico. Perfeito. E isso torna a situação, vai desembocar tudo lá na obra. Se eu faço um projeto sem tempo, a parte técnica, que é gerenciável, eu não tenho tempo para elaborar com a devida capacidade, isso vai estourar tudo lá no canteiro de obra. E ainda nós passamos para a parte gerencial do canteiro de obra. Nós não sabemos gerenciar. No Brasil se usa uma expressão tocar a obra. Exatamente. Começa por aí. Tocar é algo como espantar um bicho, uma galinha num quintal, isso é tocar. Porque até para tocar uma boiada, existem técnicas, senão a boiada estoura. Apropriada, adequada, sem dúvida. Eu tenho que saber tocar um berrante, eu tenho que saber conduzir minha boiada. Quanto mais uma obra, que é algo extremamente complexo. E que normalmente movem milhões, bilhões. Então, se nós temos que falar em gerenciamento, em técnica, em método, isso é que já deu para perceber a cadeia apresentada, toda a quantidade de motivos que podem provocar esses atrasos, estouros de orçamento e por aí vai.
E aí é o que a gente costuma escutar, o Frei Antônio Moço, toda hora, é revisão de projeto, são novos projetos, porque o primeiro tem que ser abandonado, porque não foi bem feito, é sempre isso, não é? Agora, com o novo, então a quantia aumenta. Por exemplo, recentemente nós verificávamos a questão dos estádios, não é? Então você pega um exemplo como o Maracanã, ou mesmo o Mané Garrincha em Brasília, ambos já estão prontos, mas meu Deus do céu, a expectativa inicial era de bem menos de 1 bilhão e já se passou de mais de 1,5 bilhão. Cofre público, dinheiro da sociedade. Quer dizer, essa premissa aí, essa causa, é que parece que essa lição o Brasil não aprende de longa data, Frei Agora, Moço. Padre Hamilton, estou estranhando, não assiste noticiário, o que está pronto? Vá lá ver ao redor, por exemplo, do Maracanã, etc. Não está nada pronto. Prontos, quando eu disse entre aspas, né? Bom, né? entre aspas, né? E fora o resto. Claro. Mas a sua pergunta exatamente era... Exatamente, o que está essa lição nós estamos agora aprendendo, ou já devíamos ter aprendido isso já lá atrás? Não, agora eu entendi bem. Eu diria que de alguma parte, gostei muito da colocação e logo esclareceu, é muito complexo tudo isso, etc. Fator tempo, fator, eu diria, gerenciamento e assim por diante. Agora, isso de alguma forma faz parte da nossa cultura. Fazer grandes promessas e a realização não aparece. Tanto assim que um célebre político lá para trás, já morreu há muito tempo, se dizia, rouba, mas faz. Porque ele fazia, porque os outros não faziam, roubavam e não faziam. Mas, independentemente disso, eu tenho presente a ferrovia, não é, do aço, devia ser feita em 1000 dias. E isso já também faz lá um século para trás, né? Então, devia estar pronto, uma maravilha. O que saiu? Nada. Não saiu nada. Muito bem. Pega a Transamazônica. Olha só que beleza, né? Eu não sei, nunca andei por lá, porque eu acho que o mato deve ter tomado tudo de novo, né? E a gente vê pelas reportagens, caminhões, etc., tá uma situação realmente lamentável. Depois a outra ferrovia dos Carajás, me lembro um político que agora está lá já para além dos 80, não, porque vai sair a ferrovia dos Carajás, Em outras palavras, isso vem de longe. De alguma forma faz parte da nossa cultura fazer grandes promessas e pequenas realizações. Pois é, mas, professor, então aí vem uma pergunta também muito importante, fundamental. Nós não estávamos preparados, enquanto nação, enquanto governo, enquanto povo, enquanto cultura, para esse desenvolvimento todo que o Brasil experimentou nos últimos anos? Infelizmente não. Nós não estamos preparados. A indústria, o comércio, a agropecuária, todos se ressentiram de falta de mão de obra especializada. Sem dúvida. Não se forma um projetista de um dia para a noite, não se forma um profissional do dia para a noite. Ele sai da escola e ele precisa passar pela experiência, por novos treinamentos, para compor. Um projetista de obra, então, nem se fala. Compreendo. Bem mais complexa a formação. É como formar um médico. Perfeito. Um recém-formado não vai fazer uma cirurgia torácica ou pegar um bisturi a laser e operar a nossa retina. Até ele chegar nesse ponto, ele já passou mais 10 anos, talvez, ou mais ainda, para estar nesse ponto. Então, nós não estamos preparados. E aí, sem ser simplista, a nossa base é a educação. Sem ser simplista, não queremos jogar toda a culpa numa má formação escolar. Mas, sem dúvida alguma, nós temos que melhorar as nossas bases. Isso depende de gerações. Eu vejo, às vezes, alguns alunos meus que já fizeram a nova reforma ortográfica, já não se acentua mais nada. Entendeu? Isso há muito tempo. Então, quer dizer, como que nós podemos, se a gente não tem amor à língua, não tem amor à base simples de matemática, como é que nós podemos ser bons profissionais? Não, pois é, por exemplo, só para não querendo interrompê-lo, mas já fazendo, recentemente, passando, por exemplo, na Alemanha, a gente repara uma coisa impressionante, como é que pode?
Um país que ficou praticamente dizimado com Primeira e Segunda Guerra Mundial, que ficou ao frangalho, ficou um pó. No entanto, você passa hoje naquele país, menos de 50 anos depois, e não existe o menor vestígio. É tudo novo, tudo interessante. Quando você olha para a questão da educação, por exemplo, para citar um ponto, analfabetismo zero. Ou, aliás, abaixo de zero, porque não tem. Então, eu até perguntava, por exemplo, Frei Moço, para uma das pessoas que nos conduziam, por exemplo, em Frankfurt, eu dizia, mas qual é o segredo alemão, afinal das contas? Uma Europa toda em crise, essa Alemanha não para de crescer, pelo menos está estável, fábricas fortes, etc e tal. Qual é o segredo? Ele dizia, olha, pelo menos 3. É difícil dizê-lo, mas pelo menos 3. Vou arriscar 3 aqui. Eu digo, então qual é? Ele diz, o primeiro, o alemão trabalha muito. Sim. Não é escravo do trabalho, não. 15, 20 horas, não, mas trabalha muito. Sim. Ele cumpre o seu horário de trabalho, ele pensa trabalho, ele potencializa o seu trabalho, ele não fica desviando, não fica perdendo tempo, ele trabalha muito, é dedicado, é serviçal. Segundo, não perde tempo com a vida alheia. Ou seja, essas revistas de fofoca, televisões aqui que a gente tem no Brasil o tempo todo não teriam audiência nenhuma, como não tem lá. Então, ele diz, não perde tempo com a vida alheia, ou seja, é centrado. E em terceiro, claro, é um tipo de personalidade muito voltada nessa questão para a educação, ou seja, eles levam muito a sério aquilo que eles fazem. Então, assim, falando por alto, óbvio, é muito Padre por alto. Hamilton, aí segredo para se ver o que nós aqui, em termos de educação, como o senhor dizia, nós estamos muito aquém. Mas, Padre Hamilton, se me permite, eu vou podá-lo um pouco, né? É que você nem era nascido. Em 10 anos, a Alemanha já estava de pé. 10 anos depois da guerra, já estava de pé, realmente. Aquilo foi muito rápido. E, trazendo outro exemplo, o Japão, arrasado com o tsunami, há umas semanas depois, você já via aquilo sendo recuperado. Em outras palavras, é questão de educação, gostei muito, da formação. Aliás, aí a nova ortografia, eu nem sei por que fizeram, agora já passou para 2016, nós perdemos na voz uma porção de chapas e coisas semelhantes, porque tinha que colocar a nova ortografia, mas agora já foi para 2016, porque Portugal não aceitou, aquela coisa toda. Bom, em todo caso, a formação da mão de obra qualificada é um grande problema em todas as áreas, né? E talvez nós vamos importar alemães, né? Em vez de importar da Venezuela, não, de Cuba, a gente importa eu ainda esqueci de falar o terceiro elemento, que me fugiu na hora, mas é porque aqui no Brasil a gente quer quase que ignorar esse terceiro elemento. Se o primeiro deles era o trabalho, o segundo, a preocupação centrada com a sua vida e não com a vida alheia, o terceiro, sabe o que era? Obediência às autoridades. O que o governo diz, a população segue. Agora me diga isso aqui no Brasil. Autoridades que não dão testemunho, que não ajudam em nada, e ao contrário, esses maus exemplos estão aí, como é que o Brasil iria? Bom, a gente vai continuar nossa conversa, não saia daí não, é só o começo, é só o começo. Tem muita coisa ainda para a gente debater logo após o nosso primeiro intervalo. Não saia daí.